Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 32. Está escrito assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa de poder. Por que poder? Porque nos traz o conhecimento da verdade que Jesus Cristo declarou para que todos aqueles que nele creem possam viver e não ter a condenação. E como Jesus Cristo expressa aqui a importância do Espírito Santo. Ele diz que quem falar alguma coisa contra ele, contra o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, ainda pode ser perdoado. Porém, aqueles que falar contra o Espírito de Deus não será perdoado, nem no tempo presente, nem no futuro. Então, devemos estar atentos, sensíveis à voz de Deus. E se não souber, de fato, as circunstâncias de tudo que ocorre, melhor é ficar calado, para não correr o risco de estar blasfemando, falando contra a direção do Espírito Santo. Porque desde o princípio o Espírito de Deus está pairando sobre todas as coisas. E hoje nós somos considerados, por meio de Jesus Cristo, temos o direito hoje de ser o templo do Espírito de Deus. E todos nós temos, na nossa própria natureza, algo importante que Deus nos concede, que é o fôlego de vida, que também faz parte, que é, de fato, o que vai voltar diante de Deus. E quando nós deixamos o nosso fôlego de vida ser
ministrado pelo Espírito de Deus, coisas maravilhosas há de acontecer. Jesus fala também acerca do reino dividido, de uma casa dividida, ou seja, não estarão de acordo, estão se dividindo porque falta o entendimento do verdadeiro propósito de Deus para nossas vidas. Algumas pessoas falam de propósito, mas de fato fala de um propósito natural, daquilo que você, com seus esforços, pode conseguir realizar algum propósito. Por exemplo, você deseja possuir um bem, você trabalha, faz uma reserva financeira, junta um dinheiro, melhor dizendo, guarda e quando tiver determinada quantidade que você sabe que já pode adquirir o seu bem, ou bens, como assim desejar, você vai lá e investe. Isso é um propósito natural. Mas o propósito de Deus para nossas vidas, primeiro ponto que temos que observar, Deus não faz acepção de pessoas. Quando você tem um propósito com Deus, mas exclui alguém do propósito de Deus, então esse propósito não é o de Deus. É outro tipo de propósito, menos o de Deus. Porque Deus não faz acepção. E Deus não veio dividir, ele veio unir. Mas tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus veio colocar conflito entre pai, mãe, filhos e filhas, parentes. Mas qual é o tipo de conflito que verdadeiramente a palavra de Deus está se referindo? É justamente o conflito da renúncia. Uns aceitam Jesus Cristo, outros não aceitam Jesus Cristo. Isto é um grande conflito. E é um conflito espiritual. Por isso diz também a palavra de Deus que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Você entende o que é os lugares celestiais? Tudo quanto você pode contemplar, a sua própria natureza, o mundo que você vive, tudo pertence a Deus. Se você é bom, se você é ruim, até isso pertence a Deus, porque Ele é o Criador da luz e das trevas. Isaías 45, versículo 7 deixa bem claro. Eu formo a luz e crio as trevas. Agora você precisa saber, você é luz ou você é trevas? E como você pode saber? Através dos procedimentos que há na tua vida. Como procede a tua mente, o teu coração. Porque pelos frutos se conhece a árvore. E qual é o fruto daqueles que estão ligados em Cristo Jesus, que hoje é batizado com o Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo? Qual é o fruto? Existem as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, sempre que tivermos que fazer alguma coisa com referência à palavra de Deus e à vontade de Deus, devemos atentar. Qual tem sido o propósito e objetivo? Será que Deus veio para separar, dividir os irmãos que irão um dia reinar com Ele na glória? Ele mesmo diz, um reino dividido não subsistirá. Seja na casa, seja no trabalho, seja nas congregações, quanto mais no reino de Deus. E ele deixa bem claro, olha, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então, os demônios só podem ser expulsos pelo Espírito de Deus, não pela autoridade do homem. Portanto, devemos atentar para os detalhes da palavra de Deus.
É a palavra de Deus a nossa regra de fé. É a palavra de Deus que nos ensina. Na ocasião aqui, a blasfêmia dos fariseus, eles blasfemaram porque Jesus havia curado um homem que estava endemoniado e por ser possesso por espírito enganadores, endemoniado, ele estava cego e mudo. E este homem cego e mudo, Jesus o curou, que ele voltou a falar e a ver. Isso incomodou os fariseus, saduceus, escribas. Representa de fato grupos religiosos, aquelas pessoas que estão na igreja, muitas vezes reunidos, usando a palavra de Deus, mas com o propósito de simplesmente não aplicar, mas naquela reunião surgir dissensões, divisões, fofoquinhas, comentários, que em nada edifica a igreja do Senhor. Pelo contrário, há divisões. Então, com base na palavra de Deus, nós temos que ter cautela para não fazer como os fariseus fizeram. Blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Jesus expulsava os demônios, ele curou aquele mudo e cego, expulsando os espíritos enganadores que havia na vida daquele homem que era cego e mudo, até o dia que Jesus, com a autoridade do Espírito Santo, repreendeu e aquele homem foi curado. E quantas vezes as pessoas criticam, blasfemam contra as ações do Espírito de Deus, porque nenhum homem tem poder de fazer algo sobrenatural se não for o próprio Espírito de Deus. E eles aqui atribuíram que Jesus fazia aquele milagre porque Jesus estava cheio de Beelzebu, que simboliza o demônio, Satanás. Atribuiu a ação de Cristo Jesus ao diabo. Isso é a blasfêmia. Você atribuir o que é de Deus a Satanás. Porque Deus tem apresentado, através de Jesus Cristo, todo o poder nos céus e na terra. Jesus é a prova viva do poder de Deus agindo na vida de um homem natural. Para que esse ser possa caminhar agora na direção do Espírito Santo, fazendo aquilo que Deus propõe em seu coração. E Jesus falou para aqueles fariseus que se eles acreditavam que ele era usado por Beelzebu, como Beelzebu poderia subsistir se ele estava destruindo as próprias ações? Porque a ação do homem que foi curado mudo e cego era uma ação diabólica, e agora Jesus tinha desfeito a ação diabólica. Como Beelzebu, Satanás, poderia desfazer as suas próprias ações? Só quem desfaz as ações do diabo é o Espírito de Deus. Por isso, devemos estar andando na graça e na direção do Espírito Santo para poder resistir às astutas ciladas do diabo e poder evitar as divisões. Muitos conflitos têm surgido no mundo. Não sei se você tem observado, mas se olharmos para a palavra de Deus, não há novidade nos acontecimentos. Hoje, nós podemos ver as divisões que existem nas congregações, igrejas, vários ministérios surgindo, glória a Deus, quando de fato estiver na direção de Deus. Porque muitas coisas têm surgido pelas obras carnais, até mesmo por blasfemar da ação de Deus na vida de alguém. Há as divisões. Jesus diz que agora ele estava expulsando os demônios pelo Espírito de Deus. Então, nós
tínhamos a prova da existência do Espírito de Deus e que nós agora estávamos recebendo o reino de Deus em nossas próprias vidas. João Batista, quando batizava no deserto, inclusive batizou Jesus Cristo nas águas, ele disse: ele é mais poderoso. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E quando Jesus, antes de ser recebido nos céus, ele disse: aguardai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então ser-me-eis testemunha em Samaria, na Judéia, em Jerusalém, até os confins da terra. Então, há um elo de intimidade com Deus. E este elo, hoje, é o Espírito Santo. Muitas pessoas estão até falando do Espírito Santo. Venha receber o Espírito Santo, como se aquele lugar, aquela pessoa tivesse poder para dar o Espírito Santo, para oferecer o Espírito Santo. As coisas de Deus não são na forma natural e interpretação humana. Venha receber o Espírito Santo. Não, não é bem assim, venha receber. O Espírito Santo de Deus já está presente em nossas vidas. Ele apenas precisa de uma oportunidade para, sim, manifestar o seu poder. E esta oportunidade vem através de aceitar Jesus Cristo, mas não aceitar de palavras. Eu aceito, eu creio em Jesus. Mas sim, de se esforçar, de buscar, orar, ler a Bíblia, bater na porta de Deus e ela abre-se-á. Ele é a porta. Muitas pessoas, quando lê o texto, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, interpreta logo uma porta de emprego, uma porta da casa, uma porta de um carro, uma porta das contas financeiras. Não tem nada a ver com isso. São coisas naturais, pensamentos naturais que devem ser renovados pelo conhecimento da verdade que vem através da palavra de Deus e do Espírito Santo que nos convence na verdade, que nos guia na verdade. Quando Deus fala que é a porta, Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Ele está falando da única porta que nos dá direito a ter acesso na intimidade com Deus Pai. Ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a água que mata a sede. Ele é o pão que mata a fome. Ele é o primogênito de Deus, o primeiro filho unigênito de Deus, que veio para nos dar direito de nos tornar filhos, herdeiros da mesma promessa, de morar com Deus, de viver eternamente com Deus, o que antes havia sido perdido, agora foi achado em Cristo Jesus. Esta é a mensagem da palavra de salvação. Esta é, de fato, a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não é um objeto que está em vitrine para ser negociado. Venha, receba o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele está presente. Ele tem um controle, ele tem um domínio, porque ele é Deus. E o Espírito Santo de Deus não se manifesta por nossas vontades próprias, mas sim quando nós demonstramos, de fato, que cremos em Jesus Cristo, que aceitamos renunciar nós mesmos e termos uma vida separada para vivermos a sua vontade soberana, poderosa em nosso modo de viver. E o Espírito Santo vai nos moldando. Até sente ciúme de nós. Lá em Efésios 4:30 diz: não entristeçai o Espírito Santo, no qual estáis selado
Então, as nossas atitudes, o que nós falamos, o que nós interpretamos, como nós agimos, nossas atitudes, as práticas, definem de fato o lado que nós estamos. É claro que há situação que nós erramos, somos pecadores falhos, mas no exato momento o Espírito Santo de Deus nos corrige e nós se arrependemos, nos convertemos e prosseguimos para o alvo da soberana vocação que há no nome de Jesus Cristo. Você tem um chamado, você é um escolhido. Então, qual o propósito da escolha e desse chamado? É para se exaltar e dizer, eu sou o cara, eu sou um missionário, eu sou um pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, e renunciar a todos os princípios da palavra de Deus. Quando você deixa de cumprir um só dos escritos que serve como direcionamento e mandamento, porque Jesus disse, eu escreverei em vossos corações a minha lei, e dos vossos pecados não me lembrarei. Quando estamos selados, quando temos a convicção que Jesus teve, e aqui ele falou, ó, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus tinha convicção que o que ele estava fazendo era direcionado pelo Espírito de Deus. Tanto é que ele foi gerado pelo próprio Espírito de Deus. E as pessoas não compreendem, são ignorantes. Interpretam que Maria é a responsável pela salvação. Sem Maria, Jesus não existia. Maria foi um propósito de Deus para vir ao mundo através de uma mulher que era virgem. Você sabe a importância de uma mulher virgem? Veja no cuidado que Deus apresenta em escolher uma virgem para dar luz ao seu filho. Sabe a importância de uma mulher para Deus? Veja que a mulher é a única porta que uma criatura pode chegar a esse mundo. Se você é homem, se você é mulher, você sabe que o procedimento da sua vida veio por meio de Deus e através do poder de Deus nascemos e estamos aqui para a glória do nome dele. Mas muitas pessoas têm na sua própria natureza pecaminosa, contaminada, desrespeitado o sentido da própria vida, onde até mudam a natureza e blasfemam contra o próprio Espírito de Deus. Porque a blasfêmia não está só no falar, a blasfêmia está também nas práticas, que a prática já é o resultado de toda contaminação. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai produzir frutos do Espírito. Se você tem renunciado de ser guiado pelo Espírito de Deus, então você vai produzir obras carnais que mortificam, que nos afastam de Deus. Porque é pelas nossas obras carnais que pecamos e o pecado nos afasta de Deus e nos condena. Por isso, quando o primeiro homem pecou, por motivo da desobediência, Deus determinou que a morte existisse. E o homem passou a morrer a partir daquele momento que deixou de obedecer a Deus e andar segundo as investidas malignas, dominando sobre a natureza carnal, gerando o pecado. Todo o pecado está ligado à desobediência. E Deus tem nos dado a oportunidade, através de Jesus Cristo, de ser cheio do Espírito Santo, de andar em conformidade com a sua palavra, não ser hipócritas, não ser idólatras,
não ser afeminados, mas sim andar segundo os propósitos de Deus, em unidade com o Espírito Santo de Deus, para que todos nós possamos ser um, como Cristo Jesus é um com o Pai e com o Espírito Santo. Que esta palavra encontre um abrigo em nossos corações, que nós possamos buscar a direção do Espírito Santo para compreender a verdade, que nós possamos, de fato, anunciar o Evangelho de salvação, mas ciente de que quando chegamos a Jesus Cristo, de fato, existe a transformação. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O primeiro ponto é ir até Jesus, aceitar Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos leva, nos conduz a isso. Por isso que eu digo, o Espírito Santo está presente, buscando uma oportunidade para manifestar o poder de Deus e transformar nossas vidas. Crer em Jesus Cristo está ligado ao Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem convence. Nós podemos falar milhões e milhões de palavras, mas somente o Espírito Santo de Deus há de convencer a verdade e transformar nossas vidas. Nós podemos ver que existem muitas divisões por causa das dissensões, das heresias, das coisas que são aplicadas dentro de uma congregação. E as pessoas estão ali e não vê diferença das que estão no mundo. Por causa disso, o Evangelho de Cristo Jesus tem perdido a credibilidade. Mas o nosso Deus não perdeu a credibilidade. Jesus não perdeu a credibilidade. Mas as pessoas que praticam essas ações faz com que o Evangelho seja dificultado e que as pessoas não sejam alcançadas. Porque essas divisões, essas hipocrisias, essas idolatrias que existem na igreja que prega Jesus Cristo, de fato, não está de comum em acordo com a verdade. Como você prega Jesus Cristo como luz do mundo e acende velas para clarear suas preces. Como você prega que Jesus Cristo nasceu, mas cria um laço de festas pagãs, como a utilização de árvores de Natal, Papai Noel. Que Cristo é esse que você tem conhecido? Ninguém pode servir a dois senhores. E o que eu vejo de cristão, principalmente nessa época que se aproxima o Natal, o idólatra, é de dar tristeza em nosso coração. Dizem que servem a Cristo, mas caminham nos procedimentos dos povos pagãos, daqueles que não têm a fé, professa. É o ímpio, não professa a fé em Cristo Jesus. Crê em tudo, menos em Jesus Cristo como Ele é. Por isso a importância do batismo com o Espírito Santo. Que Deus continue te abençoando. Que você possa abrir o seu coração e buscar em Deus a resposta, até mesmo dessa mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus libere poder que transforme nossas vidas. Amém? Nós somos o Ministério, o princípio é Teme, glorificando o nome de Jesus Cristo. Cumprindo o chamado, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê está salvo, quem não crê já está julgado. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas com o poder do Espírito Santo de Deus, revelando toda a verdade. Amém.